Olá, eu sou o André Barcelos, evangelista na Casa do Senhor e congregante da Igreja Evangelho de Cristo aqui em Brasília. Seja bem-vindo ao nosso devocional de hoje, nosso Café com Fé, de sábado, dia 29 de março de 2025. Chegamos ao final de março também. Esse ano está voando, está indo muito mais rápido do que todos os outros. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura do primeiro livro de Samuel, capítulos 22, 23 e 24, também o livro de Atos, capítulo 5. Mas antes, olha que frase linda de um pregador chamado Thomas Watson. Ele disse assim: o anjo foi buscar Pedro na prisão, mas antes a oração de Pedro foi buscar o anjo nas regiões celestiais. Eu achei isso lindo. Muitas vezes a gente está precisando de socorro e nós temos a resposta para as nossas necessidades debaixo dos nossos joelhos. Basta orar, basta clamar e confiar. Não é simplesmente falar ao vento como quem desconfia, mas é orar e confiar, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, se estiver precisando de algo, ore ao Senhor, porque Ele já tem a saída para você. Eu lembro que nós vamos chegar ao livro de Daniel, mas a Bíblia diz que quando ele viu a situação que estava o povo de Judá, que era a sua tribo, ele começou a orar ao Senhor. Durante 21 dias ele orou, mas nas regiões celestiais houve uma guerra, uma batalha travada. E quando, enfim, o anjo chegou para Daniel, ele disse: olha, eu ouvi tua oração desde o primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia tentou nos impedir, e aí Deus teve que mandar um arcanjo. Quer ver? É isso que é interessante. Quando você ora, óbvio que o inimigo quer impedir que as suas bênçãos cheguem, mas Deus envia a sua miríade de anjos para lutar em teu favor. Então ore com fé. Tudo que você pedir em oração crendo, você vai receber. Essa é uma promessa de Jesus. Vamos orar então, para que Deus nos dê sabedoria e conhecimento? Senhor Deus eterno, eu te louvo porque todos os dias, quando nós meditamos na tua palavra, o Senhor tem trazido algo diferente, renovado para os nossos corações. Por isso eu te agradeço, mas eu peço que não pare, que a tua palavra possa adentrar no nosso coração de uma forma tão profunda que a partir de agora todas as nossas ações, mas principalmente nossas reações, aquilo que fazemos por impulso, até nossas reações, sejam guiadas por teu Espírito e pela tua palavra. Ajuda-nos a sermos cada vez mais parecidos contigo, que possamos falar como o Senhor falaria, agir como o Senhor agiria, pensar como o Senhor pensaria, que sejamos teus imitadores, e então um dia sejamos santos como o Senhor é santo. Eu te louvo por essa oportunidade de fazer mais um devocional junto com os meus irmãos, e eu peço a sabedoria do alto para que todos entendamos segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Desde já eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá? Se você já deixou o seu like, muito obrigado. Se você ainda não deixou o seu like, já deixa logo. Se você estiver no YouTube, dá o joinha. Se estiver no TikTok, aperta aqui no coraçãozinho. Compartilhe esse vídeo, copie o link, sai mandando nos grupos e comente. O seu comentário é o mais importante, tá bom? Então vamos lá. Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Davi fugiu de Gate e se escondeu na caverna de Adulão. Quando souberam disso, seus irmãos e seus parentes foram encontrá-lo ali. Logo, outros começaram a chegar, pessoas aflitas, endividadas e descontentes. Davi acabou se tornando o líder de cerca de 400 homens. Mais tarde, Davi foi a Mispá, em Moabe, e pediu ao rei: por favor, permita que meu pai e minha mãe morem aqui até que eu saiba o que Deus fará comigo. Assim, os pais de Davi permaneceram com o rei de Moabe por todo o tempo que Davi ficou na fortaleza. Certo dia, o profeta Gade disse a Davi: deixe a fortaleza e volte para a terra de Judá. Então Davi foi para o bosque de Herete. Saul logo soube da chegada de Davi e dos homens que o acompanhavam. Nessa ocasião, o rei estava sentado com a lança na mão, cercado por seus oficiais, sob uma tamargueira na colina de Gibeá. Quando ouviu a notícia, Saul gritou
a seus oficiais: escutem, homens de Benjamim. Por acaso aquele filho de Jessé prometeu campos e videiras a todos vocês? Prometeu torná-los generais e capitães de seu exército? Foi por isso que conspiraram contra mim? Pois nenhum de vocês me informou quando o meu filho assumiu um compromisso solene com o filho de Jessé. Não tiveram pena de mim. Sim, o meu próprio filho instigando Davi a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo. Então Doeg, o edomita, que estava ali com os oficiais de Saul, disse: quando estava em Nob, vi o filho de Jessé falar com o sacerdote Aimeleque, filho de Aitube. Aimeleque consultou o Senhor em favor dele, depois deu-lhe alimento e a espada de Golias, o filisteu. Então o rei Saul mandou chamar Aimeleque e toda a sua família, que serviam como sacerdotes em Nob, e todos vieram até o rei. Quando chegaram, Saul gritou: escute, filho de Aitube! Sim, meu senhor, respondeu Aimeleque. Porque você e o filho de Jessé conspiram contra mim. Conspiram. Perguntou Saul: porque você deu alimento e uma espada a ele? Porque consultou Deus em favor dele? Porque o instigou a me matar, como ele procura fazer hoje mesmo? Aimeleque respondeu: ó rei, não existe entre todos os seus servos alguém tão fiel quanto Davi, seu genro. Ele é capitão de sua guarda pessoal e membro muito honrado de sua casa. Com certeza, essa não foi a primeira vez que consultei a Deus em favor dele. Que o rei não me acuse nessa questão, nem a minha família, pois eu não sabia de conspiração alguma contra o Senhor. O rei, porém, disse: certamente você será morto junto com toda a família de seu pai. Então ordenou à sua guarda pessoal: matem esses sacerdotes do Senhor, pois eles são aliados de Davi e conspiram com ele. Sabiam que ele estava fugindo de mim, mas não me avisaram. Contudo, os homens de Saul se recusaram a matar os sacerdotes do Senhor. Então o rei disse a Doeg: mate-os você. E naquele dia, Doeg, o edomita, os atacou e ao todo matou 85 sacerdotes ainda vestidos com suas túnicas sacerdotais de linho. Depois foi a Nob, a cidade dos sacerdotes, e matou as famílias deles, homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, além de todo o gado, jumentos e ovelhas. Somente Abiatar, um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, escapou e fugiu para juntar-se a Davi. Quando contou a Davi que Saul havia matado os sacerdotes do Senhor, Davi exclamou: eu sabia, quando vi Doeg, o edomita, naquele dia, sabia que ele contaria a Saul. Agora eu sou responsável pela morte de toda a família de seu pai. Fique aqui comigo, não tenha medo. Eu o protegerei, pois a mesma pessoa quer matar nós dois. Comigo você estará seguro. Capítulo 23. Um dia, Davi recebeu a notícia de que os filisteus estavam atacando a cidade de Keila e roubando cereais das eiras. Davi perguntou ao Senhor: devo ir atacá-los? E o Senhor respondeu: sim, vá, lute contra os filisteus e liberte Keila. Contudo, os homens de Davi disseram: estamos com medo mesmo aqui em Judá. Imagine como seria em Keila para lutar contra os exércitos filisteus. Davi consultou o Senhor novamente e mais uma vez o Senhor respondeu: vá a Keila, pois eu entregarei os filisteus em suas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, massacraram os filisteus, tomaram todos os seus rebanhos e libertaram o povo daquela cidade. Quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para juntar-se a Davi em Keila, trouxe consigo o colete sacerdotal. Saul soube que Davi estava em Keila. Agora ele não tem como escapar de nós, exclamou. Deus o entregou em minhas mãos, pois ele se enfiou numa cidade com portões e trancas. Saul reuniu todo o seu exército para marchar até Keila e cercar Davi e seus homens. Contudo, Davi soube do plano de Saul e pediu a Abiatar, o sacerdote: traga-me o colete sacerdotal. Então Davi orou: ó Senhor Deus de Israel, ouvi que Saul planeja vir e destruir Keila porque eu estou aqui. Será que os líderes de Keila vão me trair e me entregar a ele?
E Saul virá de fato conforme eu ouvi? Ó Senhor Deus de Israel, por favor responda-me. E o Senhor respondeu, ele virá. Mais uma vez Davi perguntou, os líderes de Keila entregarão a mim e meus homens a Saul? E o Senhor respondeu, sim, entregarão. Então Davi e seus homens, que agora eram cerca de 600, partiram de Keila e começaram a andar sem rumo por aquela região. Quando Saul foi informado de que Davi tinha escapado, desistiu de ir a Keila. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e na região montanhosa de Zife. Saul o perseguiu continuamente, mas Deus não permitiu que o encontrasse. Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zife para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. Não tenha medo, disse Jonatas. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel, e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul bem sabe. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois, Jonatas voltou para casa, enquanto Davi ficou em Oreza. Os habitantes de Zife, porém, foram até Saul em Gibeá e disseram, sabemos onde Davi está escondido. Está nas fortalezas de Oreza, na colina de Aquilá, no sul de Gesimon. Desça quando estiver preparado, ó rei, e nós apanharemos Davi e o entregaremos em suas mãos. Que o Senhor os abençoe, disse Saul. Finalmente alguém se preocupou comigo. Vão e verifiquem onde ele está e quem o viu ali, pois dizem que ele é muito astuto. Descubram o esconderijo dele e voltem quando tiverem certeza. Então irei com vocês. E se ele estiver naquela região, eu o encontrarei, mesmo que precise procurar por todo canto de Judá. Os homens de Zife voltaram para casa, à frente de Saul. Enquanto isso, Davi e seus homens foram para o deserto de Maom, no vale de Arabá, ao sul de Gesimon. Quando Davi soube que Saul e seus homens o procuravam, foi ainda mais para o interior do deserto, até a grande rocha, e permaneceu no deserto de Maom. Saul, porém, continuou a persegui-lo naquela região. Saul e Davi agora estavam em lados opostos de uma montanha, e Davi fugia apressadamente de Saul. No mesmo instante que Saul e seus homens cercaram Davi e seus homens para prendê-los, chegou uma mensagem urgente para o rei, informando que os filisteus estavam atacando outra vez Israel. Então Saul deixou de perseguir Davi e voltou para lutar contra os filisteus. A partir daquela ocasião, o lugar onde Davi estava acampado passou a ser chamado de Selá Amalecote. Depois Davi saiu dali e foi viver nas fortalezas da região de Engedi. Capítulo 24. Depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado de que Davi tinha ido para o deserto de Engedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens, perto das rochas onde viviam cabras selvagens. No lugar onde a estrada passava por alguns currais, Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. É sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz, certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que você quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Sua consciência, porém, começou a perturbá-lo por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse a seus homens, que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim, Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul. Depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho, Davi saiu e gritou para ele, ó meu senhor, o rei! E quando Saul olhou para trás, Davi se curvou com o rosto em terra. Então ele gritou para Saul, por que o Senhor dá ouvidos àqueles que dizem que eu procuro lhe fazer mal? Hoje mesmo, o rei pôde ver com os próprios olhos que isso não é verdade. O Senhor o entregou em minhas mãos dentro da caverna.
Alguns dos meus homens me disseram que o matasse, mas eu o poupei, pois disse: jamais farei mal ao rei, pois ele é o ungido do Senhor. Veja, meu pai, o que tenho em minha mão é um pedaço da borda do seu manto. Cortei seu manto, mas não matei o rei. Isso prova que não procuro lhe fazer mal e que não me rebelei nem pequei contra o rei, embora esteja me perseguindo para me matar. Que o Senhor julgue entre nós dois. Talvez o Senhor castigue o rei por aquilo que procura fazer contra mim, mas eu jamais lhe farei mal. Como diz o antigo provérbio, de pessoas perversas vêm atos perversos. Por isso o rei pode estar certo de que eu jamais lhe farei mal. Afinal de contas, a quem o rei de Israel procura capturar? A quem persegue? Um cão morto? Uma pulga? Que o Senhor julgue entre nós dois e mostre quem está certo. Que ele seja meu defensor e me livre de suas mãos. Quando Davi terminou de falar, Saul respondeu: é você mesmo, meu filho Davi? Então começou a chorar e disse a Davi: você é mais justo que eu, pois me pagou o mal com o bem. Sim, você foi extremamente bondoso comigo, pois o Senhor me entregou nas suas mãos, mas você não me matou. Quem mais deixaria seu inimigo escapar quando o tinha em suas mãos? Que o Senhor o recompense com o bem pela bondade que mostrou por mim hoje. Agora eu vejo que certamente você será rei, e que o reino de Israel prosperará sob seu governo. Jure-me pelo Senhor que quando isso acontecer você não eliminará minha família nem destruirá os meus descendentes. Então Davi fez a Saul esse juramento. Saul voltou para casa, mas Davi e os seus homens foram para sua fortaleza. E agora, meus irmãos, nós vamos para o capítulo 5 do livro de Atos. Vamos lá? Havia, porém, um homem chamado Ananias. Espera aí, só um minutinho. Só um minutinho porque eu já li o capítulo 5. Nós estamos no capítulo 6 de Atos. Então deixa eu só passar aqui. Vamos lá, capítulo 6 de Atos. À medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. Os judeus de fala grega que se queixavam dos que falavam hebraico, dizendo que suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Por isso, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos e disseram: nós, apóstolos, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição dos alimentos. Sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do espírito de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Então nós nos dedicaremos à oração e ao ensino da palavra. A ideia agradou a todos, e escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, que antes havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles e lhes impuseram as mãos. Assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar. O número de discípulos se multiplicava em Jerusalém e muitos sacerdotes também se convertiam. Estevão, homem cheio de graça e poder, realizava milagres e sinais entre o povo. Um dia, porém, alguns dos homens da chamada sinagoga dos escravos libertos começaram a discutir com ele. Eram judeus de Cirene, de Alexandria, da Cilícia e da província da Ásia. Nenhum deles era capaz de resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual Pedro falava, ou melhor, Estevão falava. Então, convenceram alguns homens a mentir a respeito dele, dizendo: ouvimos Estevão blasfemar contra Moisés e até contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei. E Estevão foi preso e levado ao conselho dos líderes do povo. As falsas testemunhas declararam: este homem vive falando contra o santo templo e a lei de Moisés. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus de Nazaré destruirá o templo e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Aí, nesse momento, todos os membros do conselho olharam para Estevão
e viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. E aqui, meus irmãos, nós fechamos o nosso devocional de hoje. Não tomei nota porque os vídeos estão ficando longos. Existem algumas notas que eu queria tomar aqui, salvo me engano, do versículo 2, de Samuel, tá? Vamos ver se a gente tem um tempinho para fazer essa nota, porque é interessante. Versículo 2 do capítulo 22. Tá? Vou ler o 1 e o 2, tá bom? Davi fugiu de Gate, se escondeu na caverna de Adulão, e quando souberam disso, seus irmãos e parentes foram encontrá-lo. E aqui o versículo 2. Logo, outros começaram a chegar. Eram pessoas aflitas, endividadas, descontentes. Davi acabou se tornando líder de cerca de 400 homens. O que me chamou a atenção aqui? Eu falei ontem sobre o convite de Jesus, dizendo assim: vinde a mim vocês que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E aqui está falando que quando Davi fugiu para Gate, ou melhor, ele fugiu de Gate e se escondeu na caverna, os irmãos de parentes de Davi ficaram sabendo e foram atrás dele. Só que, consequentemente, algumas outras pessoas também foram atrás de Davi. E eram pessoas que estavam aflitas. A Bíblia não diz com o que elas estavam aflitas. Não pode ser com a situação de Davi, porque Davi era amado pela população. Davi era aquela pessoa que as pessoas gritavam: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Então, Davi era aquela pessoa que o povo confiava que se ele fosse na frente da batalha, eles iam vencer. De repente, o seu herói de guerra fugiu porque o rei queria matá-lo. Então, assim, as pessoas ficaram aflitas, talvez por isso, não estou dizendo que era por isso. Podiam ser aflitas por quaisquer situações. Olha só, pessoas endividadas, aqui está dizendo, pessoas endividadas, pessoas cujos problemas eram financeiros, pessoas que estavam com problema na sua casa, na sua finança, que não tinham alimentos, pessoas que não podiam confiar no governo, pessoas que não podiam confiar nos seus líderes, pessoas que não podiam confiar na administração. Então, ficaram sabendo que Davi estava numa caverna. Davi não estava numa sede de sindicato, Davi não estava dentro de uma igreja. Olha só que coisa linda, Davi não estava dentro do templo. Ele podia ter ido para o templo, podia, eles tinham um templo, mas Davi não foi. Ele não foi procurar os sacerdotes, ele foi se esconder numa caverna. Mas o que mais chama a atenção é que as pessoas foram procurar socorro, não necessariamente na pessoa de Davi, mas na pessoa em quem Davi confiava. Sabe? Eles sabiam que Deus estava com Davi. E por isso, independente de onde Davi estivesse, eles foram quase 400 homens, cerca de 400 homens. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. Eu não estou falando para você procurar profeta, procurar gente. Eu estou falando para você procurar o Senhor. É claro, se você conhece alguém que você sabe que é íntimo de Deus, uma pessoa que tem uma vida de oração, uma pessoa que se dedica, procure estar perto dela, porque você também vai se aproximar mais de Deus. Agora, se você anda só com pessoas que se afastam cada vez mais de Deus, pessoas que só murmuram, pessoas que estão sempre para baixo, consequentemente você também vai ficar. Então, essa passagem me chamou a atenção porque, como eu disse, Davi ele é uma figura de Cristo. Se você está precisando, procure a Cristo. Você não vai encontrar ele nas sedes dos governos, na sede de sindicatos, enfim. Você vai encontrar Cristo, sabe aonde? Ele mesmo disse: dentro do teu quarto. Se você quer falar com Deus, entra no teu quarto e ora em secreto, que o teu pai que ouve em secreto te responderá. Ah, mas eu não dou conta, eu não tenho força, eu não sei como orar. Então procure amigos que sabem orar, que dedicam a vida em oração. Eu não estou dizendo, e eu vou repetir, não estou dizendo procure profetas, pessoas que dizem ter dom de visão, revelação. Não estou dizendo isso, estou falando de pessoas que têm dedicação à oração. É isso. Pessoas que dedicam a sua vida a orar, a meditar na palavra de Deus. Procure essas pessoas e façam mesmo. Dedique-se à oração, porque Deus vai te abençoar, tá bom? Eu vou ter que terminar aqui. Vocês estão ouvindo, minha bonequinha já está chorando ali. Mas amanhã, domingão, espero estar com vocês novamente fazendo a meditação da palavra de Deus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e até amanhã.